Meu filho, escute. Neste exato momento, enquanto você abre o seu coração à voz de Deus, um véu começa a se rasgar no reino invisível. Algo urgente, algo que esteve oculto por tempo demais, se agita sob a superfície dos seus dias. Você sentiu isso, uma pressão invisível, um alerta silencioso no seu espírito, um suave clamor de além, como uma alma partida tentando te alcançar através do silêncio. Isso não é imaginação. Não é coincidência. É o início de um mistério revelado. E eu, o Senhor teu Deus, falo agora para que você não ignore os sinais que te têm seguido como uma sombra para a qual você se recusou a olhar. A hora chegou. Você não está sozinho. Mesmo que a escuridão tenha tentado te convencer do contrário, mesmo que forças que você não consegue ver tenham tentado te confundir, te bloquear, te distrair, eu coloquei ao seu lado a presença feroz do arcanjo Miguel, segurando sua espada de proteção divina sobre os seus passos. Ele está de guarda porque o que eu estou prestes a desvendar na sua vida carrega peso, consequência e transformação. Há sussurros ao seu redor, verdades ocultas que foram mantidas longe do seu entendimento, sementes de confusão plantadas para enfraquecer a sua fé inabalável. Mas agora eu me movo. Agora eu entro. Agora eu falo. Meu filho, há uma verdade oculta te cercando, ligada a pessoas, memórias, momentos que você negligenciou. E essa verdade precisa se erguer. Pois só a verdade quebra correntes. Só a verdade ilumina o caminho da esperança. Só a verdade expõe a manipulação e revela quem está com você e quem está contra você. Eu venho para trazer libertação espiritual, para tirar dos seus ombros a estranha pesadez que você não conseguia explicar. Eu venho para te libertar do medo e trazer clareza onde as sombras fingiram reinar por muito tempo. Mas escute com atenção, o que eu estou prestes a revelar exige sua atenção total. Não se distancie. Não se apresse. A revelação se desenrola camada por camada, e você deve permanecer até a palavra final, porque o avanço que você busca está tecido no último suspiro desta mensagem. Antes que este encontro termine, você entenderá por que certas portas se fecharam, por que certas pessoas mudaram, por que certas dores voltaram quando você pensou que tinham ido embora. Você verá o propósito por trás de cada silêncio e de cada atraso. E você saberá a razão pela qual a alma partida que te vigia pressionou com tanta urgência para que você me ouvisse hoje. Permaneça. Não se afaste deste momento. Pois eu, o Senhor, estou prestes a falar de justiça divina, de intervenção divina, de segredos revelados e do novo começo preparado para você na luz da verdade. E quando a palavra final for proferida, você não será o mesmo. Meu filho, antes que você entenda a revelação que estou trazendo, você precisa confrontar o peso que tem carregado, pois as correntes que te prendem não são aleatórias. A voz de Deus fala agora para desvendar o que tem sufocado seu espírito enquanto você tentava permanecer forte. Você caminhou por dias em que o ar parecia denso ao seu redor, em que a confusão parecia surgir sem aviso, em que as decisões mais simples pareciam montanhas impossíveis. E você se perguntou, por que esses padrões retornam? Por que essas feridas se reabrem? Por que essas sombras me seguem? Você não está imaginando a batalha. Você não está exagerando o medo. Há uma verdade oculta pressionando contra as paredes da sua vida, tentando ser vista. E o inimigo fez de tudo para garantir que você nunca olhasse na direção certa. Você sentiu as pessoas mudarem ao seu redor. Palavras que antes eram suaves agora parecem afiadas. Intenções que antes pareciam puras agora estão revestidas de dúvida. Você notou o estranho silêncio daqueles que deveriam ter te defendido.
E em momentos de profunda reflexão, você se perguntou se alguém falou contra você, se um segredo de família ou um ressentimento não dito criaram uma névoa espiritual em torno do seu caminho. Meu filho, isso não é paranoia. Isso não é fraqueza. Você está reagindo ao que seu espírito já sentiu muito antes da sua mente entender. Você tem esbarrado em mentiras escondidas no escuro. Existem forças que tentaram te manter inconsciente de conversas a portas fechadas, decisões tomadas sem o seu conhecimento, energias enviadas com a intenção de enfraquecer a sua coragem. Essas forças sabem que, uma vez que você entrar na libertação espiritual, você se tornará imparável. Elas temem o que você se torna quando caminha plenamente na minha luz. Elas temem o que acontece quando a luz da verdade alcança os cantos que elas usaram para te manipular. É por isso que a pressão aumentou. É por isso que o desânimo repentino te visitou à noite. É por isso que as lágrimas que você esconde se tornaram mais frequentes. Eu observei cada momento. Nada me escapou. E mesmo agora, enquanto eu falo, eu ordeno ao arcanjo Miguel que permaneça ao seu lado, com a espada desembainhada, não apenas como proteção divina, mas como testemunha desta intervenção. Porque a batalha que você enfrenta não é apenas de carne. É espiritual. É em camadas. É antiga. Há medos que você herdou, traumas enterrados sob anos de silêncio, ciclos de dor se repetindo porque ninguém jamais se atreveu a confrontá-los. Este é o momento em que eles se levantam. Não para te destruir, mas para que eu possa destruí-los. Você carrega o medo da rejeição, o medo do abandono, o medo de ser incompreendido. Você carrega o peso de se sentir espiritualmente atacado sem saber como se defender. Você carrega a incerteza de não saber quem é genuíno ao seu redor e quem usa uma máscara. Meu filho, é por isso que eu te digo agora, não ignore as mudanças no seu ambiente. Os sussurros que você sente ao seu redor são sinais. A pesadez com a qual você acorda é um sinal. Os sonhos estranhos que perturbam o seu descanso são avisos. Esta é uma estação urgente. Você questionou se alguém inveja o seu progresso, se alguém proferiu o seu nome com amargura, se alguém tentou apagar a sua esperança. E eu te digo hoje, sim, há corações que te observaram com ressentimento velado. Há almas que temem a grandeza que eu coloquei em você, porque ela expõe a própria indisposição delas de crescer. Há indivíduos que se beneficiam da sua confusão porque a clareza te libertaria de laços que não servem mais ao seu propósito. A verdade oculta é maior do que você suspeita. E além do físico, há uma interferência espiritual que você sentiu, mas não conseguiu explicar. Uma onda repentina de tristeza vinda do nada. Um obscurecimento do julgamento em momentos cruciais. Oportunidades que escapam no último segundo, como se puxadas por mãos invisíveis. Isso não é coincidência. Isso é estratégia. As forças que se opõem à sua ascensão trabalharam silenciosamente, esperando que você nunca reconhecesse o padrão. Mas ouça-me, meu filho, você não está sozinho. Mesmo nas noites em que você sussurrava na escuridão que se sentia vazio, mesmo quando a cura do seu coração parecia regredir, mesmo quando o clamor de além puxava a sua alma, você estava cercado pela minha presença. A alma partida designada a você tem te vigiado, te impulsionando em direção a esta mesma mensagem, porque eles sabem o que eu estou prestes a revelar. Eles sabem que a verdade está próxima. Eles sabem que este é o seu momento de avanço. Você sentiu o conflito nos seus relacionamentos. Você viu a lealdade mudar de maneiras que não faziam sentido. Promessas quebradas. Oportunidades sabotadas.
momentos de alegria roubados segundos antes de florescerem. E dentro de você, uma voz silenciosa continuava dizendo: algo não está certo. Esse era eu, meu filho. Eu coloquei esse discernimento em você. Eu me recusei a deixar você caminhar cego. Agora escute atentamente, a voz de Deus não exagera. Há um plano por trás das batalhas que você enfrenta. Há uma agenda oculta por trás da confusão que te cerca. E há verdades enterradas sob camadas de silêncio que precisam vir à luz. Você chegou a um ponto onde a revelação se torna necessária para o seu próximo passo. Sem clareza, você permanecerá em ciclos. Sem verdade, você permanecerá em batalhas destinadas a terminar há muito tempo. Sem exposição, você permanecerá ligado a pessoas e energias que não pertencem ao seu futuro. E é por isso que a tensão na sua vida aumentou. É por isso que a pressão se intensificou. A escuridão sempre treme com mais força quando a revelação está próxima. As forças que tentaram te manter preso sabem que, uma vez que a verdade se erga, a sua libertação espiritual não poderá ser detida. Elas sabem que a minha justiça está chegando. Elas sabem que a minha intervenção está aqui. Portanto, entenda isso, meu filho, tudo o que você sente, tudo o que você teme, tudo o que você questiona está apontando para um único momento divino, o desvendamento. E nada, nem mesmo as forças que se movem em segredo, pode deter o que eu estou prestes a revelar. Meu filho, escute atentamente enquanto eu desdobro diante de você o caminho que se ergue da própria tensão que você tem vivido. A voz de Deus fala não apenas para expor a verdade oculta, mas para te guiar para a estratégia exata que quebra o ciclo e te conduz à libertação espiritual. Pois tudo o que você sentiu, tudo o que parecia disperso e confuso, agora se torna um mapa. E este mapa não está desenhado em tinta, mas em revelação. O que você viveu na escuridão se torna a chave para você entrar na luz da verdade, protegido pelo manto do Arcanjo Miguel, que está pronto para defender cada passo que você está prestes a dar. Você se perguntou por que certos momentos pareciam encruzilhadas. Você questionou se interpretou mal os sinais. Você repetiu conversas antigas tentando encontrar o ponto em que as coisas se quebraram. Mas, meu filho, entenda isso profundamente, eu permiti que você sentisse a pressão para que você pudesse finalmente ver o que sempre esteve à sua frente. Eu permiti que o conflito se intensificasse porque a tensão é frequentemente a porta para a revelação. E agora você se aproxima de um momento que exigirá tanto coragem quanto clareza. Não será fácil, mas será seu. Há uma pergunta crescendo dentro de você, quase sagrada demais para ser dita em voz alta: Senhor, o que devo fazer em seguida? E é aqui que o desvendamento começa. Deixe-me apresentar o que você ainda não entendeu: as pessoas que se afastaram não saíram por acaso. As conversas que foram interrompidas não foram cortadas sem propósito. Os sonhos que pausaram não foram atrasados sem significado. Eu estava reorganizando as peças do seu caminho para te posicionar para a verdade. Se eu tivesse permitido que você continuasse sem interrupção, você teria permanecido cego à verdade oculta que estava moldando suas decisões nos bastidores. É por isso que seu coração se sentiu dividido, rasgado entre permanecer em silêncio e confrontar o que seu espírito já sabia. Este foi o seu dilema moral, um sinal de que a revelação estava se aproximando. Agora eu te pergunto, meu filho, e se a dor que você sente for a porta que leva à clareza? E se a traição que você suspeitou for exatamente o que eu usarei para te libertar? E se o silêncio de alguém em quem você confiava for o sinal de que eu estou te separando de ambientes poluídos por falsas intenções? E se a pesadez que te visitou à noite não foi um ataque, mas um chamado, um clamor de além,
da alma partida que tem caminhado ao lado da sua jornada, tentando te alertar muito antes que as palavras chegassem aos seus ouvidos? Você vê como cada peça começa a se alinhar? Os medos dispersos que você carregava agora convergem em significado. A estranha intuição que você ignorou era eu sussurrando. O mal-estar no seu peito era o meu alerta. As lágrimas repentinas eram uma liberação preparando espaço para uma verdade maior. E a persistente sensação de perigo era o sentido espiritual que eu coloquei em você vindo à tona. Havia forças puxando a sua mente, esperando distorcer a sua percepção antes que a verdade pudesse emergir. Elas temiam o momento que você está vivendo agora. É aqui que a intervenção divina entra. É aqui que a estratégia emerge. Estou prestes a te dar conhecimento interno sobre o seu próprio caminho. Escute atentamente. Você está entrando em uma fase onde eu revelarei a fonte da confusão que te seguiu. Você perceberá quem carregava a sinceridade e quem carregava motivos ocultos. Você verá quem falava bem de você em público, mas se alimentava das suas lutas em particular. Você discernirá quem sorria na sua presença enquanto semeava dúvidas nas suas costas. E você saberá, com certeza, quem tentou te manter espiritualmente fraco para que você nunca se erguesse na força que eu ordenei para você. Mas aqui está o mistério, meu filho, eu revelarei essa verdade não para endurecer o seu coração, mas para libertá-lo. Eu mostrarei o que estava escondido não para te quebrar, mas para remover as correntes invisíveis que ameaçavam o seu destino. Esta é a progressão, o movimento da dor para o propósito, da confusão para a clareza, do silêncio para a revelação. É aqui que Deus diz: eu não estou expondo isso para punir, mas para reconfigurar. E você sentirá no seu espírito a força crescente da cura do coração, expelindo o resíduo de feridas que você carregou por anos sem saber a origem delas. Considere isto, e se alguém na sua vida tem drenado sua energia, não abertamente, mas sutilmente, espiritualmente, emocionalmente? E se uma força invisível tem tentado colocar obstáculos no seu caminho porque o seu progresso ameaça os planos da escuridão? E se essas forças sabiam que, uma vez que você entrasse neste momento de verdade, o ciclo que te prendeu por tanto tempo finalmente terminaria? É por isso que o arcanjo Miguel foi designado a ficar de guarda nesta exata hora. Sua espada de proteção divina corta toda a sombra que tentou bloquear esta revelação. Ele tem batalhado em seu nome enquanto você dormia, defendendo a sua mente, defendendo a sua paz, defendendo o destino que eu coloquei nas suas mãos. Agora você entra no ponto de virada. Você começará a ver sinais, confirmações, alinhamentos que parecem quase sobrenaturais, porque são. Uma mensagem chegará na hora certa. Uma conversa revelará o que estava oculto. Um gesto inesperado confirmará o que eu sussurrei. Você ouvirá uma verdade dita casualmente que carrega a revelação exata que você precisava. Este é o desdobramento. Este é o momento em que tudo o que antes não fazia sentido se torna claro. Mas eu devo te preparar para uma pergunta que pode abalar o seu coração. Quando a verdade vier, você a abraçará ou se agarrará ao conforto da ilusão? Este é o divisor de águas moral. A revelação exige responsabilidade. A verdade exige coragem. E a libertação sempre exige desprendimento. Meu filho, é aqui que eu te convido a entrar na luz da verdade, mesmo que ela exponha pessoas em quem você queria confiar. Mesmo que ela desafie a versão da realidade que você construiu para proteger o seu coração. Mesmo que exija que você se afaste de relacionamentos, hábitos ou ambientes que nunca foram destinados ao seu futuro. É aqui que a sua fé se torna inabalável. É aqui que a sua força interior se ergue.
É aqui que você para de ter medo do que pode ser revelado e começa a desejar a verdade mais do que o conforto da ignorância. E à medida que você der esses passos, eu caminharei com você. Eu firmarei o seu coração. Eu elevarei o seu espírito. Você não enfrentará esta revelação sozinho. Você sentirá a minha presença mais perto do que nunca, um fogo dentro de você que não pode ser apagado. Meu filho, prepare-se. A verdade oculta está vindo à tona, e nada deterá o que eu comecei. O caminho da esperança se abre. As correntes se quebram. A revelação se aproxima. E quando ela chegar, você saberá por que a batalha foi tão feroz, por que os sinais foram tão fortes e por que o clamor da alma partida ecoou com tanta urgência para que você me ouvisse agora. Meu filho, agora que o caminho da revelação foi aberto diante de você, eu, o Senhor teu Deus, libero sobre a sua vida uma onda de bênçãos que não descem levianamente, mas com autoridade, precisão e propósito. Você caminhou por sombras, suportou a confusão, enfrentou a picada das intenções ocultas e esperou com um coração trêmulo por respostas que nunca chegavam. Mas agora a voz de Deus fala diretamente a você, uma nova estação começa, e ela começa com a minha promessa de que nada formado contra você se manterá de pé, uma vez que a verdade oculta vier plenamente para a luz da verdade. Isso não é apenas exposição, é elevação. Não apenas clareza, é restauração. Não apenas consciência, é libertação espiritual na sua forma mais pura. Você carregou o medo por tempo demais, meu filho. Medo de traição. Medo de perda. Medo de engano. Medo de que a cura do seu coração nunca fosse completa. Mas eu te digo agora, eu estou limpando todo o resíduo de medo que tocou o seu espírito. Eu estou substituindo o tremor no seu peito por uma coragem que abala os fundamentos da escuridão. Eu estou preenchendo a sua alma com uma fé inabalável que se ergue como uma chama que o inimigo não pode extinguir. Pois você está entrando em um momento onde a minha justiça divina se desenrola com precisão. Cada mentira falada contra você, cada manipulação sussurrada em segredo, cada força espiritual que tentou enfraquecer a sua identidade ruirá sob a minha presença. E à medida que cai, as bênçãos se levantarão em seu lugar. Meu filho, receba esta promessa, eu transformarei todo momento de atraso em aceleração. Onde você se sentiu empurrado para trás, eu te impulsionarei para frente. Onde você foi silenciado, eu te darei uma voz fortalecida. Onde você foi incompreendido, eu te cercarei com pessoas que reconhecem o seu coração e valorizam a sua verdade. Os relacionamentos construídos sobre intenções falsas cairão, e eu os substituirei por conexões formadas sob a minha orientação autênticas, leais, espiritualmente alinhadas. Pois nada impuro pode permanecer perto de alguém que eu escolhi para a revelação. E você sabe por que isso está acontecendo agora? Porque o momento em que o inimigo tentou te cercar de confusão foi o mesmo momento em que eu comecei a preparar o seu avanço. A pressão que te sufocou foi o sinal de que o reino espiritual estava sendo agitado em seu favor. E enquanto você chorava em silêncio, o arcanjo Miguel lutava em voz alta no invisível, te protegendo com sua espada de proteção divina, garantindo que nenhuma força pudesse interromper a bênção que eu ordenei para esta exata hora. Ele ficou de vigia sobre você enquanto você dormia. Ele guardou as paredes da sua mente, recusando-se a deixar que a interferência espiritual consumisse a sua esperança. E agora, sob a vigilância dele, eu derramo bênçãos que transbordam. Sinta minhas palavras profundamente, meu filho, você não está entrando em uma pequena vitória. Você está entrando em uma reversão divina. As coisas que antes te oprimiam agora te servirão. A verdade que antes te assustava agora te libertará.
Os segredos que antes ameaçavam a sua paz agora exporão as próprias intenções que te mantinham preso. E dessa exposição vem a sua libertação pura, poderosa, inegável. Chega de caminhar na névoa da incerteza. Chega de tentar interpretar sinais misturados. Chega de suportar sabotagem emocional disfarçada de preocupação. Eu estou limpando a atmosfera ao seu redor. Você respirará novamente, plenamente. Você discernirá novamente, com precisão. Você caminhará com clareza, corajosamente. Escute, pois Deus diz isso com autoridade: eu estou te abençoando com intuição restaurada, com sensibilidade espiritual aguçada, com discernimento afiado como uma lâmina. Você verá o que os outros perdem. Você sentirá o que os outros ignoram. Você caminhará à frente dos esquemas da escuridão porque os revelarei antes que se manifestem. As armadilhas espirituais que antes te prendiam desmoronarão antes mesmo de chegarem perto. E as forças que tentaram confundir seus passos tremerão, porque a clareza que eu estou te dando é divina, imparável e profética. Mas as bênçãos não param por aí. Meu filho, eu abençoo o seu lar. Eu abençoo o seu sono. Eu abençoo os seus relacionamentos. Eu abençoo as suas finanças. Eu abençoo o seu propósito. Chega de acordar com pesadez inexplicável. Chega de sonhos que drenam a sua energia. Chega de ondas repentinas de tristeza que não eram suas para carregar. Eu purgo a sua atmosfera. Eu limpo o seu ambiente. Eu te cerco com a minha presença tão poderosamente que qualquer coisa não alinhada com a minha vontade não pode permanecer no seu espaço. Esta é a intervenção divina. E este é apenas o começo. Você notará que portas se abrem com uma facilidade incomum. Você sentirá oportunidades se alinhando de maneiras que te farão parar em admiração. Você ouvirá conversas que confirmam o que seu espírito já sabia. E cada confirmação será um sinal de que eu estou te guiando para um futuro intocado pelas sombras do passado. Esta é a sua estação de elevação. A sua estação de revelação. A sua estação de libertação. E sim, há uma partida que te vigia se alegra. Eles sabem há muito tempo que este momento chegaria. Eles sussurraram ao seu espírito, te impulsionando a permanecer forte quando você se sentia muito cansado para continuar. Eles caminharam ao seu lado em silêncio, esperando o momento em que a minha bênção irromperia. E agora o avanço está aqui. O clamor deles de além se torna um canto de alívio, porque a verdade que precisava vir à tona agora se levantará sem impedimentos. Meu filho, receba também esta promessa: eu te darei paz em paz profunda, inabalável. O tipo de paz que não pode ser abalada por palavras humanas ou forças espirituais. O tipo de paz que acalma os seus medos e fortalece o seu coração. O tipo de paz que te lembra que você não está esquecido, não está abandonado, não está invisível. Pois você é meu filho, e eu escolhi este momento para te levantar. A bênção que eu libero agora não é temporária. Não é frágil. Não é condicional. Ela está ancorada na minha justiça divina, enraizada no meu amor eterno e empoderada pela minha verdade imparável. Você caminha agora sob uma nova cobertura. Sob uma nova força. Sob uma nova identidade espiritual. Entre nisso, meu filho. A revelação está chegando. A libertação está se desdobrando. E as bênçãos que eu preparei para você já começaram a cair. Meu filho, venha diante de mim agora em quietude, pois este é o momento em que o seu espírito se alinha com a promessa que eu falei.
Esta é a oração do seu retorno, a oração da sua configuração, a oração que sela tudo o que eu revelei no desdobramento da verdade. Você se encontra agora entre o que antes te prendia e o que em breve te libertará completamente. E neste lugar sagrado, você sentirá a voz de Deus te abraçando, lavando o ruído da confusão e te fortalecendo para o desvendamento que se aproxima. Levante o seu coração e diga em seu íntimo: Senhor, eu entrego todo o medo oculto, toda a sombra de dúvida, toda a dor não dita. Eu coloco diante de ti os segredos que eu não conseguia nomear e as feridas que eu não conseguia explicar. Eu abro as portas do meu espírito para que a luz da verdade possa entrar e reestruturar todas as coisas de acordo com o teu propósito. Meu filho, enquanto você fala isso, eu te ouço. E eu respondo não com distância, mas com proximidade. Pois o seu retorno à clareza começa com a honestidade deste momento. Ore também, guia-me no entendimento. Protege-me enquanto a revelação chega. Fortalece os meus passos para que eu não fuja do que precisa ser visto. E eu, o seu Deus, respondo: eu te guiarei. Eu te protegerei. Eu te fortalecerei. As forças que antes tentaram obscurecer a sua mente tremem agora, pois o arcanjo Miguel, com o seu manto de proteção divina, está ao seu lado para guardar o caminho que eu estou iluminando. Nenhuma interferência bloqueará o que eu estou preparando para revelar. Deixe o seu espírito declarar: Senhor, que a configuração do meu destino se manifeste. Que as verdades há muito ocultas venham à tona. Que o propósito que foi atrasado agora avance com poder. E eu te digo, meu filho, a configuração começa dentro de você. Começa com a sua postura de entrega, com o seu anseio por revelação, com o seu desejo de caminhar em libertação espiritual em vez das ilusões que antes te cercavam. Eu honro esse desejo. Eu sopro vida nele. Eu o faço se erguer. Ore também por discernimento: Senhor, dá-me olhos para ver além das aparências, ouvidos para ouvir os sussurros da verdade e sabedoria para escolher o caminho que se alinha com a tua vontade. E eu respondo: eu afiarei a sua intuição. Eu revelarei as intenções por trás de toda a máscara. Eu exporei as energias que tentaram te enganar. E enquanto eu faço isso, a sua coragem aumentará, e os seus passos estarão ancorados em uma fé inabalável. Este é o retorno pelo qual você ansiava, o retorno à clareza, à paz, à força. Agora, coloque a sua mão sobre o seu coração e diga: Pai, cura o que está quebrado. Restaura o que foi danificado. Reconstrói o que foi tirado. Que a tua verdade reconfigure a minha identidade. E eu te digo, meu filho, que a cura do seu coração começa agora. As feridas que você carregava silenciosamente começam a se fechar. O fardo da confusão começa a se levantar. A névoa colocada em torno do seu espírito se dissolve sob a minha presença. Você não caminha mais sozinho. A alma partida que te vigiou se alegra, pois esta oração abre o caminho para a revelação que eles ansiavam que você recebesse. O clamor deles de além agora se torna um sussurro de paz. Finalmente, pronuncie estas palavras: Senhor, prepara-me para o que está por vir. Que nada em mim resista à verdade que tu estás trazendo. Deixa-me pronto para o retorno ao propósito e à configuração do meu destino. E eu, o seu Deus, coloco a minha mão sobre o seu espírito e digo: você está pronto. Você está protegido. Você está coberto. Você está guardado em justiça divina e intervenção divina. A bênção começou. A revelação está próxima. E o seu caminho de esperança se desdobra a partir desta mesma oração. Meu filho, respire fundo agora,
pois este momento final é o selo sobre tudo o que eu te falei. A voz de Deus repousa sobre você como um manto, firme e inabalável, te guiando gentilmente da revelação para o movimento, do entendimento para a ação. Você caminhou através do peso da verdade oculta, sentiu o agitar da minha presença e recebeu a certeza de que a libertação espiritual não é mais uma esperança distante, mas um desdobramento ativo. Agora você entra no encerramento desta mensagem, não como alguém confuso, mas como alguém escolhido, despertado e espiritualmente protegido pela força do Arcanjo Miguel. O que vem a seguir não é silêncio, meu filho. O que vem a seguir é alinhamento. Você começará a ver tudo o que eu falei refletido nos seus dias. Você discernirá as mudanças. Você sentirá as atmosferas se alterando. Você caminhará com novos olhos, pois a luz da verdade agora é a sua companheira. E cada momento de confusão que antes atormentava o seu espírito ruirá sob o peso da clareza. Eu te lembro, você não está sozinho, e nunca esteve. Nem no seu medo, nem no seu questionamento, nem nas noites em que seu coração tremeu. A minha presença estava lá. A alma partida que te ama estava lá. A devoção silenciosa deles, o clamor deles de além, o anseio deles de te ver se erguer tudo te trouxe a esta hora. Agora, ouça-me enquanto eu digo isso com finalidade divina, você está pronto. Você está coberto. Você está entrando em uma estação onde a minha intervenção divina será visível, onde a minha proteção divina será inegável e onde a minha justiça cortará toda a sombra que ousou pressionar contra o seu propósito. Você sentirá as correntes se quebrarem. Você testemunhará a verdade se manifestar. Você reconhecerá quem caminha com você em sinceridade e quem ficou nas sombras com intenções veladas. Não tema o que vier à tona. Não recue quando a revelação chegar. Meu filho, eu estou com você em todo o desvendamento. Ao se preparar para deixar esta mensagem, leve consigo a bênção que eu coloquei sobre o seu espírito. Deixe-a permanecer como um fogo que não se apaga. E se você sente a minha presença mesmo agora, se algo dentro de você sabe que isso foi feito para você, se você sente o agitar da libertação começando a se mover, então responda. Declare o seu alinhamento. Fale a sua fé. Ancore o seu espírito neste momento de despertar. Se você sente o toque da minha verdade, escreva amém abaixo como uma marca do seu acordo com o que começou. Se esta mensagem alcançou o exato lugar no seu coração onde a batalha tem sido mais forte, se ela iluminou dores que você nunca entendeu completamente, então compartilhe com alguém que também caminha em silêncio. Deixe-os sentir o peso das minhas palavras. Deixe-os reconhecer que eles também são vistos. E se os sinais que eu falei ressoam com você, se você sentiu penas, luzes, números ou sussurros te guiando, então eu te convido a selar este momento com o código celestial 1111. Fale-o, escreva-o, deixe-o ser o seu sinal para os céus de que você está pronto para a revelação continuar. Meu filho, caminhe agora em força. Caminhe em clareza. Caminhe em certeza. A verdade oculta se aproxima. A névoa espiritual se dissolve. O caminho da esperança brilha diante de você. E eu, o seu Deus, caminho com você em cada novo começo que te espera. Queridos irmãos e irmãs, é com alegria e confiança que venho até vocês hoje. Nosso canal é mais do que vídeos e palavras, é um espaço onde a luz da verdade divina brilha intensamente, tocando vidas e corações com a palavra de Deus. Para nos ajudar a continuarmos compartilhando essa mensagem de amor, esperança e fé, contamos com o apoio generoso de cada um de vocês. Se você já foi tocado pelas mensagens que transmitimos ou pelas reflexões que oferecemos,
Convido você a se tornar um membro do canal ou a fazer uma doação de qualquer valor. Se o Senhor tocar seu coração para ajudar-nos, ao se tornar membro ou fazer uma doação, você será um parceiro nessa missão sagrada. Seja qual for o valor, ele fará uma diferença significativa para que continuemos a trazer as mensagens divinas. Clique no botão Seja Membro ou Valeu que está abaixo do vídeo, e embarque nesta jornada de propósito e impacto. Caso você não possa ajudar com nenhum valor, não se preocupe, você pode nos ajudar compartilhando este vídeo, para assim alcançar mais pessoas e continuar propagando a palavra de Deus. Cada ajuda é como uma semente lançada em solo fértil, que se transforma em frutos de amor e compreensão. Vamos juntos construir um lugar onde o amor de Deus brilha, onde a fé se fortalece e onde a esperança se renova. Agradeço a todos que já fazem parte dessa família e a todos que estão considerando se juntar a nós. Que a graça divina nos guie e nos fortaleça em nossa missão. Até o próximo.